Fala aí pessoal, beleza? Olha só, tem uma pergunta para fazer a você. Você acha que só dá para estudar filosofia em livros de grandes filósofos como Platão, Aristóteles, Immanuel Kant, David Hume, por aí vai? Você pensa dessa forma? Olha, se você pensa desse jeito, eu tenho uma novidade para você. É possível você estudar sim filosofia fora desses grandes livros. Dá para você refletir filosoficamente em obras da ficção, tanto da literatura quanto do cinema, séries e por aí vai. Pensando nisso, eu decidi aqui no Não Perca Cabeça fazer uma série de vídeos onde nós iremos refletir filosoficamente dentro dessas obras. E para começar essa série, nós iremos analisar algumas questões presentes no livro 1984 e também na obra Admirável Mundo Novo. E aí, tá curioso ou curiosa? A primeira coisa que a gente precisa saber antes de começar a analisar essas duas obras é entender que elas são distopias. A distopia, ela é um tipo de exercício que a gente faz de tentar imaginar a sociedade no futuro, mas como sendo um desdobramento dos nossos piores defeitos. É você tentar imaginar a sociedade, sabe, todos os podres que existem na sociedade. Imagina aquele podre, os podres mais podres da sociedade. Imaginou? Então, agora, como será a sociedade no futuro se a gente manter esses podres? Entende? Então, a distopia, embora ela seja uma ficção, um ato de imaginar, ela serve para nos ajudar a refletir sobre questões do presente, questões reais. Então, isso é muito importante, porque senão você já chega com um monte de preconceito, né? Eu não vou ler isso, a ficção, não. Ficção, eu estou preocupado em entender o mundo como ele é. Aí você fica querendo só ler jornal, mas, gente, às vezes a ficção ela fala muito mais sobre a realidade do que um artigo científico, um artigo de jornal. Então você tem que tomar cuidado com isso. Outro detalhe muito importante é o contexto histórico em que essas obras foram escritas, que é o contexto do século XX. Um século com muitos conflitos. Primeira Guerra Mundial, depois vem a crise de 29, que gera uma tensão global. Logo em seguida, você tem Segunda Guerra Mundial. Depois que termina a Segunda Guerra Mundial, é Guerra Fria, que embora não fosse uma guerra, sabe, de tiro, bomba e tal, era uma guerra onde as duas grandes potências estavam em uma corrida bélica, desenvolvendo armas nucleares, onde a qualquer momento poderia rolar uma guerra nuclear e o mundo simplesmente poderia acabar, né? Que maravilha! Foi um século de muitas tensões. E os intelectuais desse tempo estão sensíveis a tudo que está acontecendo. No campo da política, existe um detalhe também que é muito interessante, que é a ascensão de regimes totalitários nesse mesmo século. O nazismo surge no século XX, no começo do século XX. A União Soviética, ela também surge no século XX, o comunismo na União Soviética, o fascismo na Itália. Então, essa ideia de um Estado que tem um líder que controla toda a esfera da vida política e que intervém na vida dos indivíduos impondo uma ideologia é algo muito presente no século XX, é algo que amadurece no século XX. Diferentemente dos grandes imperadores, né, do passado, o século XX agora conta com uma arma muito poderosa, que são os meios de comunicação em massa. Ou seja, o líder ele consegue propagar a ideologia do partido, a ideologia do Estado, através dos rádios, da televisão, do jornal. É um alcance gigantesco de pessoas que vão estar consumindo tudo aquilo que está sendo pregado nesses veículos de comunicação. Algo que não, um fenômeno que não existia anteriormente. E além disso, os regimes totalitários, eles detêm o controle dos meios de comunicação, onde somente o partido tem o poder de falar através desses meios de comunicação. E é exatamente nessa vibe que começa o livro 1984. Porque é o seguinte, essa obra, escrita por George Orwell, conta a história de uma sociedade governada por um regime totalitário. E o protagonista dessa história é o Winston, que é um membro do partido que governa a sociedade. E esse camarada tem a função de receber as informações oficiais sobre a economia,
sobre os conflitos bélicos, né, geopolíticos que aquela sociedade está envolvida. Enfim, é o camarada responsável por receber esses dados e passar para a população através dos jornais, através da revista. Ou seja, ele constrói a narrativa oficial do governo. Só que o Winston, ele é um camarada que vai recebendo as informações e como ele vive numa sociedade muito controlada, muito manipulada, ele não se dá conta que aquelas informações não fazem muito sentido, sabe? Às vezes são informações contraditórias, que não condizem com a realidade, mas o livro começa com Winston percebendo que existe algo de errado. E é aí que começa toda a brincadeira, e aí começa toda a história. Uma das coisas que a filosofia ela sempre nos mostra é que manipular as informações, manipular os dados, é uma forma de obter controle sobre as pessoas. Por isso que é muito perigoso a gente ouvir governantes, ouvir autoridades que tentam, de alguma maneira, restringir a liberdade de imprensa. Porque restringir a liberdade de imprensa é você evitar que outras opções de narrativas surjam para nós, narrativas sobre a realidade. Porque se a gente só escuta uma versão dos fatos, a gente dificilmente vai, com o passar do tempo, questionar aquela narrativa. Então, a obra de George Orwell, ela traz também, logo de cara, essa reflexão. A reflexão sobre o controle da narrativa. Não só da narrativa sobre os dados do presente, mas também a narrativa sobre os dados históricos. No livro aparece muito isso. Informações da história que a todo momento são modificadas. Isso mesmo, modificadas. Então o regime totalitário ele tem tanto controle sobre as informações que ele consegue mudar os fatos históricos, né? A narrativa dos fatos históricos, e as pessoas nem se dão conta. E geralmente eles mudam as narrativas de uma maneira que seja conveniente para os interesses de quem está no poder, de quem está no governo. Então isso é muito interessante. Uma coisa muito curiosa que acontece nesse livro também é o seguinte: as pessoas nessa sociedade, todas elas vivem de forma muito padronizada, no sentido de todas elas almejam basicamente a mesma coisa, que é o prestígio perante o partido, e elas acreditam nas mesmas coisas, compartilham dos mesmos gostos, da mesma ideologia, são iguais, idênticas. Ou seja, a singularidade, a individualidade não existe. Então, nesse livro, o Orwell traz uma reflexão filosófica muito profunda, que é a influência do Estado e a singularidade do indivíduo. Ou seja, diante dessa sociedade, como nós podemos manifestar nossa autenticidade, como nós podemos manifestar nossa identidade. E o Orwell percebe também o seguinte, que a sociedade que a gente vive hoje, cada vez mais, ela padroniza comportamentos. E na filosofia, isso não é novo não, tá? Se a gente parar para pensar nos pensadores da escola de Frankfurt, uma escola de pensamento que surge no século XX também, olha só, mesmo contexto, inaugurado por Max Horkheim e Theodor Adorno, nós vemos um conceito muito importante, que é o conceito de indústria cultural. Esse conceito diz o seguinte: através dos meios de comunicação de massa, a classe que está no poder, a classe dominante, utiliza artifícios como a arte para inculcar nas pessoas as suas ideologias. Ou seja, através da música, através do cinema, através do rádio, através da arte de uma maneira geral, a gente vai aprendendo a ideologia da classe dominante. Só que uma estratégia que a classe dominante utiliza é o seguinte, é a simplificação da linguagem artística. Ou seja, a música ela tem que ser algo simples. Sabe, musiquinha de carnaval, né, que grava na cabeça, tal, que você não fica ali gravado, você não consegue esquecer, fica ali e tal, com chiclete, gruda, assim. É isso. Músicas simples, com refrões curtos, refrões repetitivos, que vão inculcando ali determinados comportamentos e a gente vai seguindo aqueles comportamentos meio que por osmose, a gente nem percebe. Quando a gente menos espera, tá todo mundo se comportando igualzinho. Se a gente parar para pensar quantos costumes, né, nós herdamos por conta do cinema. Tem uma série muito famosa no Netflix chamada Gambito da Rainha, que conta a história de uma jogadora de xadrez. É uma série que tá fazendo muito sucesso e você não faz ideia de
quantas pessoas estão querendo comprar xadrez, estão querendo aprender a jogar xadrez por conta dessa série. Ou seja, é uma série de televisão mundialmente conhecida que fez todo mundo se interessar pelo jogo de xadrez. Ou seja, as pessoas querem jogar xadrez não de forma autêntica, não é porque elas realmente gostam, mas porque elas foram influenciadas pela série. Quantas modas não são feitas por conta do cinema, por conta da televisão? Ou seja, os meios de comunicação de massa, que são controlados por poucos, eles vão inculcando certos tipos de comportamento e a sociedade com o tempo vai ficando padronizada e as pessoas vão deixando de ter seus gostos e posições particulares. No que diz respeito à autonomia e à singularidade do indivíduo, uma coisa que é muito importante é o uso crítico da razão. É você ser capaz de olhar para o mundo que está à sua volta e refletir. Será que eu concordo com isso? Será que aquilo que dizem faz sentido ou não? E a gente percebe que em 1984 essa razão crítica ela é inexistente, o que favorece a padronização da sociedade e o controle do Estado. E isso também é importante para nos fazer refletir sobre o uso da razão na sociedade de hoje. A Escola de Frankfurt, que é essa corrente de pensamento que criou o termo da indústria cultural, também diferencia dois tipos de racionalidade, que é a razão crítica e a razão instrumental. A razão instrumental é aquela que apenas se preocupa com a técnica, sabe? O conhecimento necessário para o desenvolvimento da tecnologia. Então, por exemplo, é o conhecimento do engenheiro, é o conhecimento do cientista, né, do técnico ali que vai querer construir alguma coisa e ele precisa de um conhecimento específico. Então, para construir uma ponte, eu preciso saber de física, preciso entender algumas coisas. Então, a razão instrumental é essa razão, que só tem a função de construir coisas, mas não é uma razão reflexiva. Os autores da Escola de Frankfurt perceberam que a única racionalidade que é valorizada na nossa sociedade é essa razão instrumental. Então, nós temos muito conhecimento hoje, mas esse conhecimento ele não é utilizado para reflexão crítica. Se a gente parar para pensar, por exemplo, até mesmo dentro da escola, muitas vezes as pessoas elas dizem que a gente tem que estudar aquelas disciplinas para poder ganhar muito dinheiro. E a gente esquece que o conhecimento ele também tem a função de nos tornar críticos. O que acontece em 1974, nesse livro, é um alerta para a gente. Porque se a gente só quer usar o conhecimento para ganhar dinheiro, se a gente só quer usar o conhecimento para outras finalidades que não seja o pensamento crítico, para onde a gente está levando a humanidade? Porque se a gente não pensa criticamente sobre a sociedade, isso significa que a gente vai ficando cada vez mais passivo no que diz respeito àquilo que os meios de comunicação pregam, no que diz respeito àquilo que o próprio governo prega. E no livro 1974, o final, né, não é muito bom, não é muito promissor, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. E é um alerta que essa obra faz. E filosoficamente, isso é muito rico. No que diz respeito a essa problemática do uso da técnica e da ciência sem a reflexão crítica, nós percebemos uma aproximação com um outro livro que nós vamos analisar nesse vídeo, que é O Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley. Nesse livro, nós percebemos o seguinte: existe uma sociedade também totalitária, né, governada por um regime totalitário, onde as pessoas já estão numa geração em que mais ninguém nasceu do modo tradicional. Ou seja, pai, mãe, nasceu, família. Não, mas ninguém nasceu dessa forma. Todo mundo foi criado em laboratório. Em 1930, que é a data que foi escrita essa obra, Aldous Huxley já fala de engenharia genética. Todo mundo nasce em laboratório. E aí você nasce em laboratório, você é modificado geneticamente para cumprir já uma função específica dentro da sociedade e você vai sendo educado, condicionado a cumprir adequadamente aquele papel social que lhe foi predestinado por esse Estado. Que loucura! Só que quando você vai para a sociedade, né, você se torna um adulto, toda noção de vida privada é anulada, é excluída. Porque valores como família,
né, a propriedade privada, tal, são absolutamente abolidos e, cara, negligenciados na sociedade. É quase que um crime você falar de família, por exemplo, falar de espaço privado. E até as relações sexuais, cara, mó libertinagem. Todo mundo se pertence, todo mundo pertence a todo mundo. É uma loucura. Ai, que delícia! É uma sociedade também onde o prazer é extremamente estimulado e a dor ela é negada a qualquer custo. E para as pessoas conseguirem se livrar da dor e do sofrimento, elas recorrem a uma droga chamada soma que inibe o sentimento de dor e prazer. Só que todo esse contexto faz com que as pessoas elas sejam cada vez mais alienadas do mundo e da realidade, por motivos óbvios. Porque se você não sofre, se você não tem angústias, simplesmente, cara, você não é um ser humano. Faz parte da natureza humana o prazer e o sofrimento. Em 1984, no livro, a gente percebe que o escritor explora muito a questão da ausência do prazer como uma forma de controle. Então é uma sociedade onde as pessoas não sentem prazer e isso tira de nós a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, tirar a dor, tirar o sofrimento é algo que retira de nós a humanidade também. E isso é capaz de nos fazer refletir sobre determinados comportamentos dentro da nossa sociedade. Por exemplo, quando a gente pensa em redes sociais, onde a todo momento a gente percebe que a ideia de prazer constante e felicidade constante é vendida. Ninguém demonstra tristeza na rede social. Todo mundo só quer demonstrar o seu sucesso. E a gente fica tendo contato com aquilo, achando que o prazer constante é a máxima. Então, será que isso não é um espelho da nossa sociedade que a gente vive hoje? Uma outra questão que aí se aproxima da filosofia é o próprio debate em torno da bioética. Até que ponto nós podemos manipular a natureza? Será que não existe um limite no que diz respeito à manipulação da vida, à manipulação da natureza? Então tá aí um ponto de reflexão importante da obra de Aldous Huxley. E para finalizar a nossa análise sobre essas duas grandes obras distópicas, é interessante a gente também fazer uma referência a um sociólogo e filósofo que já faleceu faz pouco tempo, mas que é um filósofo contemporâneo, o Zygmunt Bauman. O Bauman, no seu livro chamado Modernidade Líquida, ele fala o seguinte: a sociedade do século XX viveu um grande temor, que era o excesso de rigidez. Ou seja, uma sociedade extremamente rígida que impossibilitasse os indivíduos de terem uma vida autêntica, sabe? Então a nossa liberdade estava ameaçada. No começo do seu livro, Modernidade Líquida, o Bauman diz o seguinte: agora o risco ele está no polo invertido. Talvez a ameaça não seja uma sociedade rígida, mas sim uma sociedade extremamente líquida. Nossa, Paulo, que profundo, mas o que isso significa? Uma sociedade extremamente líquida é uma sociedade onde nós somos livres para poder fazer o que a gente bem entende, porque já não estamos submetidos à autoridade de um regime totalitário, porém, o excesso de liberdade pode gerar uma falta de sentido para a nossa vida. Nós temos agora múltiplas opções de vida e estilos de vida que nós podemos seguir. E essas múltiplas opções, essas múltiplas possibilidades de vida geram em nós um sentimento de sofrimento e gera uma série de sintomas negativos dentro da própria sociedade. E aí, pessoal, gostaram dessa experiência de analisar algumas questões filosóficas nessas obras de ficção? Se você gostou, dá uma curtida, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito e dá uma olhada também, cara, na quantidade de conteúdo que a gente tem nesse canal, cara. Mano, tem coisa muito boa aqui de todas as matérias, beleza? E, claro, deixa também no comentário a sua sugestão. Paulo, fala daquele filme, fala daquele livro, analisa filosoficamente também. Sendo possível, na primeira oportunidade, eu gravo um vídeo fazendo comentários filosóficos sobre a obra que você pedir. Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!